Gravando conteúdo, democracia, semidemocracias, instituições coercitivas e violência. Um estudo sobre suas conexões causais. Estudo no âmbito do Núcleo de Estudos da Violência da UFCG, núcleo este, né, o NEV, do qual eu sou líder e coordenador geral. Pesquisa efetuada sob orientação minha, em parceria com a mestranda em Ciência Política, Duília Daliana Ribeiro dos Santos da Nóbrega. Pois bem, essa é uma pesquisa, resultado aí da nossa preocupação na linha de pesquisa sobre qualidade da democracia na América Latina, que aborda não só os estudos sobre violência, instituições de coerção, mas como o funcionamento ou o mau funcionamento das instituições de coerção reflete aí em mais violência, crescimento da violência e, por sua vez, um impacto nas democracias latino-americanas. Esse estudo tem o intuito aí de fazer uma análise empírica baseada em ciência, né, análise científica, levando aí em consideração uma metodologia quantitativa descritiva e inferencial sobre as possíveis conexões causais entre esses elementos, né, os regimes políticos, as instituições coercitivas e a questão e a violência. Um resumo, né, do trabalho, que ainda está no prelo, um artigo praticamente piloto, que nós estamos trabalhando em enviar para a posição, um artigo praticamente piloto, que nós estamos trabalhando para enviar para uma possível publicação, tem o seguinte resumo: a relação entre violência, instituições coercitivas e qualidade da democracia ainda não figura o cerne dos estudos da ciência política contemporânea, embora protagonize uma fundamental discussão na atualidade, desde que respaldada teoricamente e empiricamente. Assim dizendo, há uma prevalência de pesquisas que observam a qualidade do regime político, lançando mão de uma visão schumpeteriana de regime político, no qual o sistema eleitoral, per si, é suficiente para o fomento de uma democracia liberal. Em razão disto, o estudo que propomos ultrapassa os limites desta definição e, apesar de possuir uma natureza procedimental, né, dentro do campo da teoria democrática contemporânea, vai além dos critérios eleitorais da democracia. Para tanto, analisamos a capacidade das instituições do Estado do Direito, responsável pelas ordens de segurança, justiça criminal e justiça civil, em sua efetividade em controlar a violência, medida pelas taxas de homicídios, avaliando, dessa forma, a sua relação com a qualidade da democracia. Foram utilizados para tal métodos estatísticos descritivos e inferenciais para o teste das hipóteses. Chegamos à conclusão que, em democracias consolidadas, há instituições coercitivas responsivas de controle da violência. Já nas democracias falhas, definidos em nosso estudo como semidemocracias, se caracterizam por possuir instituições coercitivas falhas e descontrole da violência, o que pode estar prejudicando o avanço de suas democracias eleitorais para democracias liberais, ou seja, democracias consolidadas. Há toda uma discussão teórica e conceitual mais profunda, que nós simplesmente não temos como discutir isso aqui, e aí eu sugiro para aqueles que têm interesse na ciência política, em se matricular na disciplina Teoria Democrática Contemporânea, eu ministro no segundo semestre no programa de pós-graduação em Ciência Política. Isso pode ser feito como aluno especial, não só como aluno regular do mestrado em Ciência Política da UFCG. Nesta pesquisa em específico, foi analisado, né, a capacidade das instituições do Estado responsáveis pela ordem de segurança, pela justiça criminal e pela justiça civil em controlar a violência medida pelas taxas de homicídios e a ligação dessa relação com a qualidade do regime político, ou seja, da democracia. Essas aí são, na verdade, as variáveis dependente e independente do estudo, certo? Então, nós temos aí, do ponto de vista metodológico, a utilização dessas variáveis independentes. A variável independente para medir violência foram os números de homicídios calculados por 100 mil habitantes
essas taxas por 100 mil habitantes superiores a 10 por 100 mil é considerado o país que está em descontrole da violência. O banco de dados, fonte do banco de dados, o Homicide Report do Banco Mundial. As outras variáveis, ordem, segurança, justiça civil e justiça criminal, foram tiradas do World Justice Project Rule of Law Index, né, um documento que saiu anualmente, com os dados, nos quais, de 0 a 1, quanto mais próximo de 0, menor nível de ordem e segurança, quanto mais próximo de 1, maior nível de ordem e segurança dos países, e assim sucessivamente nas outras variáveis. Só para a gente ter uma ideia aí da variável, né, do indicador, o ordem e segurança diz respeito à segurança como sendo um dos aspectos definidores de qualquer sociedade, do Estado de Direito, e é uma função fundamental do Estado. É também uma condição prévia para a realização dos direitos e liberdades que o Estado de Direito busca avançar. Se a gente for avaliar friamente, desde a filosofia política clássica, passando pela moderna e a discussão da democracia contemporânea, a ordem e segurança se apresenta como um elemento fundamental em democracias, no qual a manutenção da ordem e da segurança tem como principal aspecto não a ordem e a segurança do Estado e dos governantes, mas dos indivíduos em sociedade, dentro daquilo que a gente entende por ordem e segurança no liberalismo, né, das liberdades civis básicas. E aí você tem a discussão sobre o papel do Estado, tanto na justiça civil como na justiça criminal. Então, essas três variáveis independentes são as variáveis independentes relacionadas ao funcionamento das instituições coercitivas, a variável independente taxas de homicídio, justamente a variável que mensura violência, e as variáveis dependentes, ou variável dependente, é o índice de democracia, ou índice de regime político, que foi resgatado do Democracy Index, e compõe duas categorias das 4 classificações que nós temos à disposição. As 4 classificações são democracias consolidadas, democracias falhas, regimes híbridos e regimes autoritários. Então, nós vamos trabalhar com 2 das categorias, Full Democracy e Flower Democracy, e passando por uma discussão mais profunda, ou um pouco mais profunda, né, que não tem como fazer isso dentro de um paper, sobre o que é democracia final. Nós temos aí, no método utilizado, nós trabalhamos tanto com a correlação de Pearson, que é um dispositivo que mede o nível de associação entre 2 variáveis, se há correlação positiva ou negativa entre elas, e o sinal é entre 1 e menos 1, quanto mais próximo de 1 ou menos 1, dependendo da correlação, se ela é negativa ou positiva, maior é a correlação, quanto mais próximo de 0, é menor ou insignificante a correlação entre os conjuntos de dados. Outro modelo que foi utilizado para testar as hipóteses foi o modelo de regressão múltipla, expresso numa equação matemática, no paper, onde nós temos aí a variável resposta do modelo, onde nós testaremos aí tanto o índice de homicídio, né, que são as taxas de homicídio como proxy da violência, e as outras 3 variáveis institucionais, sejam elas ordem e segurança, justiça civil e justiça criminal, certo? Para testar aí as instituições de coerção. As hipóteses do trabalho são as seguintes. Primeiramente, na hipótese 1, a qualidade dos regimes políticos, ou seja, a qualidade de democracia consolidada, o nível de democracia do índice resgatado da The Economist, né, do Democracy Index, está associada aos níveis de funcionamento das instituições coercitivas, e a hipótese 2, a causalidade entre as variáveis independentes institucionais com a classificação dos regimes políticos, ou seja, podemos predizer a qualidade das regimes utilizando como termômetro o funcionamento das instituições coercitivas. Então, a hipótese 1, ela é testada com a correlação de Pearson, e a hipótese 2, ela é testada com o modelo de regressão múltipla, que nós já dissemos aí anteriormente, certo? Há uma discussão teórica sobre democracias, semidemocracias e instituições coercitivas. O termo semidemocracia, aí, na nossa discussão, está baseado num artigo seminal
Scott Minuorin, Daniel Brinks e Aníbal Pérez Linan, classificando regimes políticos da América Latina, onde ele vai classificar todos os regimes políticos de democracias não consolidadas, mas de regimes que não são considerados autoritários, como semidemocráticos, seria uma zona cinzenta entre democracia consolidada e regime autoritário, onde praticamente a maioria dos países da América Latina se enquadrariam na sua análise, né, na sua mensuração. Há uma discussão teórica muito ampla, certo, que parte aí desde Schumpeter, com o seu trabalho seminal, classificação de regimes, capitalismo, socialismo e democracia, né, principalmente lá no capítulo destinado a trabalhar com o conceito de democracia, que há um divisor de águas entre a visão da democracia normativa e a democracia procedimental, que nasce lá com Schumpeter, e essa discussão ela é muito ampla e muito sofisticada. Mas é dentro dela, né, principalmente na concepção de Robert Dahl, que vai sofisticar essa visão schumpeteriana, inserindo a preocupação com maior participação política e liberdade de expressão, que nós vamos ter aí o conceito de democracia consolidada dentro dessa perspectiva, né, da poliarquia de Dahl, e toda uma discussão sobre o Estado de Direito, né, de autores como O'Donnell, que a gente tem desde finais da década de 90 até a presente data. E aí nós temos um pequeno trecho retirado do artigo, embora os termos liberdade e democracia sejam frequentemente usados de forma intercambiável, os dois não são sinônimos. A democracia pode ser vista como um conjunto de práticas e princípios institucionalizados e, assim, finalmente, protege a liberdade. Mesmo que um consenso sobre definições precisas tenha se revelado ilusório, a maioria dos observadores hoje concorda que, no mínimo, as características fundamentais de uma democracia devem incluir: primeiro, governo baseado na regra da maioria e no consentimento dos governados. Segundo, a existência de eleições livres e justas. Terceiro, a proteção dos direitos das minorias e respeito pelos direitos humanos básicos. Democracia pressupõe igualdade perante a lei, devido processo legal e pluralismo político. Então, veja, né, que o conceito de democracia perpassa muito a visão schumpeteriana, mesmo dentro de uma perspectiva procedimental da democracia eleitoral. Dessa discussão teórica elaborada, aí nós citamos diversos autores para chegar à conclusão de que a democracia deve ser definida minimamente para que nós tenhamos aí um conceito que possa ser operacionalizável empiricamente. Democracia consolidada, na nossa concepção, ela precisa preencher, além dos requisitos de Dahl, eleições, né, processos livres, limpos, igualitários, justos e regulares, institucionalizados, que depende de regras que antecedem o exercício do poder, eleições que sejam realmente livres e limpas, os direitos políticos precisam ser preenchidos a contento, então as liberdades de informação, integridade física dos eleitores, Estado de Direito usável, cidadania civil, são componentes importantes e podem ser mensurados, né? A taxa de homicídio, por exemplo, ela pode ser utilizada como um meio de medir a integridade física dos eleitores numa democracia, um regime democrático, no qual você tem taxas de homicídio superiores aos 10 por 100 mil habitantes. Nós temos um problema ali na qualidade daquela democracia, se pressupõe isso, e a capacidade estatal em controlar a violência e a impunidade são fatores causais para o sucesso e consolidação do regime político. E aí entra as nossas variáveis independentes, né? Aquelas ligadas à justiça civil, à justiça criminal e à segurança, né? A segurança, a ordem pública, né? A segurança dos indivíduos em sociedade. E aquelas três variáveis independentes vão preencher juntamente com as taxas de homicídio e a democracia no seu processo eleitoral e a média, né, de democracia do Democracy Index nesse modelo matemático, estatístico que nós vamos operacionalizar daqui para frente. A discussão sobre democracias consolidadas e controle da violência, ela se dá aí, a princípio, né, em democracias consolidadas, nós temos aí o preenchimento dos requisitos, né, para a democracia, dos critérios democráticos, né, que foram falados agora há pouco. Então, nós temos aí um grande quadro. Nesse quadro, nós temos os países considerados democracia consolidada, full democracy, pelo Democracy Index, corresponde a um percentual muito pequeno de países, certo? Dentro dos mais de 160 países que são avaliados pelo índice. Então, nós temos aí em torno de 15 países, né, dos quais
nós temos ali, da América Latina, apenas o Uruguai e a Costa Rica. Né? E aí esses países, eles destoam do ponto de vista do controle da violência dos demais países desse conjunto de países. Né? Então, países como Noruega, Islândia, Suécia, Finlândia, têm taxas de homicídio muito baixas, né, quando comparada a Uruguai e Costa Rica, né, que apresentam aí médias muito superiores, com a Costa Rica tendo taxas de homicídio superiores ao tolerável, que é 10 por 100 mil habitantes. Quando a gente tira a média, por exemplo, a média do último ano, tanto do índice como da taxa de homicídios, nós temos uma média de 8,8, né, medindo de 0 a 10 entre os países de mais para menos democráticos, e uma taxa de homicídio de 2 por 100 mil habitantes. Quando nós retiramos Costa Rica e a Uruguai, essa taxa cai em 50%, ou seja, nós temos uma média de 8,9 no que diz respeito ao índice de democracia e de 1 apenas homicídio por 100 mil habitantes, e por isso nós retiramos tanto Costa Rica como Uruguai dos países de democracias consolidadas, por serem países, principalmente a Costa Rica, com taxas em descontrole, né, de violência, não obstante terem notas boas no quesito democrático. E essa avaliação das semidemocracias, ou seja, dos países de regime híbrido, nós encontramos grandes lacunas no que diz respeito às taxas de homicídio no banco de dados do Banco Mundial, certo? E aí nós selecionamos apenas 8 países latino-americanos para fazer o teste. Muitos países considerados democracias falhas não apresentam seus dados de violência para o período inteiro, de 2010 a 2016. E aí, o que nós encontramos aí logo de frente? Né? Uma gritante diferença no que diz respeito às taxas de homicídio. Se a gente pega a média da taxa de homicídio no ano de 2016, foi de 24,3 por 100 mil habitantes, enquanto nas democracias sólidas, esse dado foi de 1 por 100 mil habitantes. Nós temos aí um desvio padrão grande nas taxas de homicídio, porque temos o Chile ali com 3,5 e El Salvador com 82,8, né, por dados de 2016. Então, demonstra aí uma instabilidade muito grande, mas que, na média, esses países semidemocráticos sempre são muito acima das taxas de homicídio dos países de democracia consolidada, inclusive o Chile, né, com a taxa de 3,5, ainda é 3 vezes superior ao dado médio de 1 por 100 mil habitantes. Então, nós tivemos uma média nos países de regime político de 6,71, não é? Ali numa zona de democracia falha, ou semidemocracia, eu tenho aí o conceito de Scott Menori, e taxa de homicídio de 24,3 por 100 mil habitantes. Né? Então, já mostra que há descontrole da violência nas semidemocracias. E aí nós vamos medir as variáveis independentes. Analisando as variáveis independentes, com o índice de democracia, que é a variável dependente, nos países de democracias consolidadas, nós tivemos o seguinte dado. Né? Observando aí, nós tivemos o seguinte dado. Nessa tabela 4, os dados descritivos das variáveis dependentes, que é o regime político, medido pelo score médio do Democracy Index, e independentes, conforme descrito no quadro número 1, anteriormente, lá na frente, quando nós trabalhamos com a questão das estatísticas, né, dos indicadores, né, das variáveis independentes. As democracias consolidadas, de um total de 15, apresentou um menor score de democracia de 8,28 e o maior de 9,93, com a média de 8,92 e um desvio padrão pequeno de 0,46. No que tange aos dados de violência, a taxa menor de homicídio foi de 0,30 e a maior foi de 1,80, com a média de 0,95 e o desvio padrão de 0,44. O indicador de ordem e segurança foi averiguado em 11 dos 15 países que apresentaram dados completos, e o menor índice foi de 0,79 e o maior de 0,94, com a média de 0,88, se lembrar que esse dado é entre 0 e 1, como foi apresentado lá na frente, e o desvio padrão de 0,04. O indicador de justiça civil foi averiguado também em 11 desses 15 países, e o menor índice foi de 0,65 e o maior de 0,88,
com média de 0,79 e o desvio padrão de 0,06. O indicador de justiça criminal obteve o menor índice de 0,63 e o maior de 0,85, com a média de 0,77 e o desvio padrão de 0,06. Essas são as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no estudo. Partindo para a análise das estatísticas descritivas das semidemocracias, ou seja, das democracias falhas, nós tivemos o seguinte resultado. O contexto de 8 países da América Latina, os dados do indicador do score médio de regime político foi de mínimo 5,81 e o máximo de 7,78, com a média de 6,7 e o desvio padrão de 0,59. Portanto, nenhum país de democracia consolidada apareceu classificado como regime híbrido ou democracias. Portanto, nenhum país de democracia consolidada classificados como regimes políticos ou de democracias eleitorais falhas ou iliberais. Então, o indicador médio de homicídios, que é o proxy de violência, foi de um mínimo 3,5 e o máximo de 82,8. Então, nós temos aí um desvio padrão imenso, né, com uma média de 24,3 e o desvio padrão de 25,34, o maior desvio padrão de todos os indicadores analisados. Isto devido ao fato de termos grande discrepância da violência no continente, como a gente viu no quadro da descrição dos dados estatísticos de índice de democracia e índice de violência, né, nos países semidemocráticos. Todavia, é bom destacar que nenhuma democracia sólida apresenta taxas de homicídio superiores a 2, né, depois que nós retiramos Costa Rica e Uruguai do modelo, como nós discutimos mais atrás, como vimos nas tabelas descritivas da subseção na tabela 4, na tabela que foi descrito os dados das democracias consolidadas. O indicador de ordem e segurança, né, nas semidemocracias, apresentou um mínimo de 0,55 e o máximo de 0,68, com a média de 0,63 e o desvio padrão de 0,04, demonstrando bastante uniformidade entre os países, né, indicador inferior às democracias consolidadas. O indicador de justiça civil apresentou um mínimo de 0,41 e o máximo de 0,64, com a média de 0,49 e o desvio padrão de 0,06. O indicador de justiça criminal foi o mais modesto, demonstrando grande problema nessa esfera coercitiva estatal nos países semidemocráticos da América Latina, com um mínimo de 0,29 e o máximo de 0,58, a média foi de 0,36 e o desvio padrão de 0,092. Isso corrobora para a impunidade e a corrupção nesses países. Vejam só, né, a gente está mensurando algo que a gente sempre falou no senso comum, né, sem testar os níveis estatísticos, os níveis inferenciais desse senso comum. Né? A partir de agora, nós não vamos falar mais em senso comum. Né? Nós estamos comprovando empiricamente que essa questão ela é mais que verdadeira. Né? E aí nós temos o teste da nossa primeira hipótese, que é o nível de associação entre as variáveis. Então, no que tange aos dados correlacionados, né, percebemos a força da associação dos dados nas semidemocracias e nas democracias consolidadas. Então, observando aí a correlação entre semidemocracias e variáveis independentes, né, que nós temos aí, a correlação mais forte entre as democracias falhas ou semidemocracias foi em relação ao indicador de justiça civil, que apresentou aí o R de 0,818, apresentando um nível de correlação muito alto, né, com a variável dependente. A segunda correlação mais forte foi a relação ao indicador de justiça criminal, com R de 0,617, e a terceira correlação mais forte se deu na ordem e segurança pública. Então, todos apresentando correlação significativa. Já a correlação com as taxas de homicídio foi a mais fraca e com sinal negativo, certo? Ou seja, o sinal é esperado, já que a hipótese parte do princípio no qual, quanto maior o nível de democracia, menor será o nível de violência, contudo, a resposta da significância da correlação foi muito baixa. Isso devido ao desvio padrão dos indicadores discrepantes de violência, como foi dito anteriormente. Mas nós temos a resposta da primeira hipótese, a correlação entre as variáveis independentes e o regime político, certo? Então, isso nos indica que uma melhoria, né, nas instituições ligadas ao controle da violência, a ordem e segurança, justiça criminal e justiça civil, respondem, sim,
há uma melhoria no próprio sistema, no próprio regime político. A resposta dessa correlação nas democracias consolidadas se repete em níveis de correlação significante. Então, as correlações das democracias consolidadas seguiram a seguinte sequência. Primeiro, a maior correlação se deu em ordem e segurança, com um R de 0,765. Em segundo lugar, justiça civil, com 0,453. E em terceiro lugar, justiça criminal, com 0,417. Repetindo o que vimos nas democracias falhas, menor correlação com os homicídios, também apresentando sinal negativo, mas com maior significância, já com que você tem uma maior uniformidade dos dados, né, com um menor desvio padrão entre eles no que diz respeito às taxas de homicídios. Então, a hipótese ela é confirmada, a hipótese número 1, né, o nível de associação entre os indicadores, entre as variáveis independentes com a variável dependente do regime político. O modelo de regressão, ele é satisfatório, né, que na regressão linear múltipla, ela demonstra alto nível de causalidade, mesmo com R ajustado. Nós temos um R ajustado, não é, de 0,791 para as semidemocracias e de 0,841 nas democracias consolidadas, certo? A melhoria dos indicadores das instituições coercitivas e da violência resvala na classificação dos regimes políticos, com destaque na melhoria dos indicadores de justiça criminal, ordem e segurança e justiça civil. Ou seja, há uma dependência muito grande do controle da violência e dessas instituições. Por isso que a correlação, ela apresentou-se baixa no que diz respeito ao controle da violência, das taxas de homicídio, e se mostra mais expressivo nos indicadores ligados às instituições de coerção. Então, para a gente concluir, então nós temos aí o estudo, concluímos o estudo ajustando a análise às nossas hipóteses de pesquisa. A primeira, que a qualidade das democracias e regimes políticos está associada ao bom funcionamento das instituições coercitivas. Estas medidas pelos indicadores das variáveis independentes, taxas de homicídios, ordem e segurança pública, justiça criminal e justiça civil. E a segunda, que podemos predizer a qualidade dos regimes políticos ou os seus avanços, nos casos das democracias, pelo ajuste desses indicadores. Então, é fundamental melhorarmos as instituições coercitivas para diminuirmos a vala encontrada no que diz respeito à impunidade e à corrupção e ao controle da violência, para que as democracias avancem de semidemocracias para democracias consolidadas no contexto latino-americano. A resposta advinda com os testes estatísticos demonstrou que a violência tem uma relação muito próxima com a qualidade das instituições de segurança pública, que o movimento inverso na qualidade dessas instituições resvala em mais violência e em menos democracia. Para uma democracia se consolidar, além das instituições que passam pelo crivo das eleições, mostra-se fundamental a melhoria do funcionamento das instituições ligadas à capacidade do Estado em garantir direitos básicos de cidadania, que, sem instituições coercitivas acontabilitadas, dificilmente a democracia avança para um patamar de desenvolvimento humano e econômico de maior robustez, característico de regimes avançados de democracias sólidas. Certo? Então, essas são as principais conclusões, né, que nós encontramos aí com os testes causais. Ok? Sendo assim, a gente encerra essa exposição e espero que tenhamos contribuído para um debate que ainda se encontra de forma muito incipiente dentro da ciência política contemporânea.